Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o Major Rogério Armando Hoffmann Bueno Filho, do comando do 22º Batalhão de Polícia Militar em Lajeado, falar a respeito da queda em todos os principais índices criminais na região. Claro que a gente vai detalhar um pouco quais são esses crimes, qual é o percentual da queda e também, é claro, como chegou, né, como chegaram a esses números, como a Brigada Militar chegou a esses números. Isso é importante a gente falar também. Bom dia, seja bem-vindo. Tá, bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Que bom que a gente está. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos com uma pauta positiva, né? Então, sim, nós reduzimos vários índices criminais, né? Nós temos o sistema que nós utilizamos, feito pelo Estado, que é o aliás, Lajeado está no RS Seguro, né? Que é um programa do Estado, e nós temos o GSEG, que nos dá uma diretriz dos crimes, e assim, ó, ele nos especifica um detalhamento que nós temos, assim, quase que matemático, dos locais onde eles acontecem, dos horários. Então a gente pode abrir um mapa, por exemplo, digamos que alguém seja transferido para algum lugar do estado que nunca tenha trabalhado. Eu consigo abrir esse sistema e saber no mapa quais são os crimes que acontecem naquela região, os horários. Então isso nos dá um suporte muito bom para trabalhar aonde tem problemas. Porque antigamente, né, era meio que manual esse sistema, assim, bem antigamente, né? Hoje não, hoje a gente já tem isso planilhado de forma automática. Bom, e a gente tem aqui reduções. Primeiro, destacar que o governo do Rio Grande do Sul também comemorou a redução significativa da criminalidade, um recorde histórico positivo, né? Ou seja, os números estão caindo. E aí vamos pegar ali municípios da região metropolitana, onde a gente sabe que o índice, especialmente de homicídio, era muito alto. Não que ele esteja o ideal, mas baixou bastante. E aqui na nossa região também nós temos alguns índices que chamam a atenção, falando em Vale do Taquari, de roubo a pedestre, mais de 40% de redução, roubo de veículo, mais de 34% de redução, homicídios, queda de 21% e assim por diante, falando de região, né, que chama bastante a atenção. E também lá já tem números que chamam ainda mais atenção, são ainda melhores. Vamos falar um pouco do reflexo. É a questão de monitoramento, são as imagens, né? O que está sendo feito é mais efetivo, é mais condições de trabalho para a Brigada Militar, conjuntamente com a Polícia Civil. A gente sabe que essa parceria é importante, né, para detalhar o porquê dessa redução, que é boa, né, que é ótima e que continue a reduzir, mas para explicar um pouquinho por que os números estão baixando tanto. Essa é uma pergunta boa e bem complexa, no sentido que não tem uma resposta, não é um elemento só que responde essa pergunta. O que nós temos para melhorar esses índices? A gente já viu que nos locais onde não há vídeo monitoramento, dizendo nos locais, as cidades, né? A cidade que não tem ou que por algum motivo está inoperante acaba tendo às vezes é um crime específico, ou às vezes é um conjunto deles um pouco mais elevado do que o resto, porque a gente acompanha também essa progressão, né? Daqui a pouco, se no estado está aumentando de um determinado nível, se alguma cidade se destaca mais do que aquilo, ali é um problema. Então a gente vê nós já percebemos que o vídeo monitoramento faz bastante diferença nesse aspecto, onde é menor os índices, até porque a pessoa sabe que se ela fizer alguma coisa ali, nós temos condições de buscar essas imagens e isso é feito. Um dos exemplos que foi bem divulgado foi do rolezinho de Natal e Ano Novo, né? São muitas autuações, muitos criminosos foram identificados depois que fizeram e foi para o judiciário, foi para o Ministério Público,
foi conseguido os mandados, as ordens, e assim, ó, eles acabaram sendo punidos de alguma forma, pelo menos uma grande parte. Se não existisse esse sistema, dificilmente a gente conseguiria, né, ter esse resultado. A parte que tu falou da Polícia Civil, sim, a integração que nós temos com os outros órgãos de segurança também faz diferença. Assim, apesar da pauta aqui ser positiva e todo mundo, quando pensa num problema, lembra da brigada, agora que é para dar os parabéns, mas nós não podemos receber o mérito sozinho, né? Assim como a gente divide o problema, a gente precisa dividir também o que é bom. Então, assim, ó, os outros órgãos de segurança, eles nos ajudam de uma forma, não nos ajudam, eles ajudam a segurança, assim, ó, de uma forma muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. A brigada poderia ter o dobro do tamanho que tem hoje, se sozinha não ia resolver nada, porque cada um tem as suas atribuições. Então, hoje a gente tem não só a Polícia Civil, que é a que aparece, mas a gente tem a SUSEP, que é a que cuida dos presídios. Assim, ó, ela é bem... A gente tem uma troca de informações muito boa. Assim, ó, a gente tem o próprio IGP também, que é um órgão bem pequeno aqui, mas assim, ó, tudo isso, o setor de trânsito da prefeitura, que logo vai ser guarda municipal, assim, ó, todo esse sistema, sem falar Ministério Público, provavelmente eu vou esquecer de algum, mas Ministério Público, Judiciário, assim, ó, todos esses, nessas reuniões que eu falei do RS Seguro, a gente acaba se reunindo, mas isso é feito mensalmente, é feito... não é uma coisa que se faça esporádico, isso tem calendário, já está marcado as próximas. Então, assim, ó, estando bom ou estando ruim os índices, isso é feito, então é conversado o que dá para fazer para melhorar. Nós temos também as nossas metas, os nossos indicadores, então tudo isso é trabalhado. É muito difícil alguém ficar de fora. E o que eu percebo, que daí que é um ponto positivo aqui de Lajeado, é que todo mundo acaba assumindo a sua responsabilidade e querendo fazer. Porque se alguém chegasse nessas reuniões, e ficasse com alguma tarefa e não solucionasse ela ou não desse andamento, com certeza essa roda não iria andar. E aqui não, aqui a gente vê que todo mundo cumpre a sua parte, assim, é muito difícil alguém não corresponder. Em relação aos índices, o que a gente pode destacar? E aí falando de região e falando também especificamente de Lajeado. Isso, ó, em relação aos índices, quando se falar em Vale do Taquari, a gente fala em 31 municípios. Não é o Vale todo, são os municípios atendidos pelo batalhão. Isso, que vai mais ou menos de Taquari até lá por Dr. Ricardo, mais ou menos, nesse eixo. Tá? E nós temos também o de Lajeado, que daí é específico. Mas na região, assim, ó, a gente tem, arredondando, para depois, nós temos, assim, ó, reduziu do ano de 23 para 24, né, que são o ano fechado que a gente tem. Reduziu mais de 44% o roubo a pedestre. Tá? De roubo de veículo reduziu mais de 34%. Assim, ó, furto arrombamento, que é aquele furto que a pessoa precisa abrir uma janela, abrir uma porta, assim, precisa romper algum obstáculo, reduziu mais de 32%. O roubo à residência reduziu mais de 17%. Os furtos em veículos, os furtos de veículos, que são aquele furto que a pessoa leva o veículo inteiro, reduziu 12%. E o roubo ao comércio reduziu 9%. E o principal, que é o que a gente mais dá ênfase, são os homicídios. Esses reduziram mais de 21%. Tá? Então, porque acaba sendo... esses são os percentuais, mas os nossos números, eles são baixos. Vamos falar dos números, então, se a gente puder. Podemos. Porque muitas vezes, tu fala, reduziu, e realmente chama atenção. Mas nós estamos falando de quantos homicídios ainda, de quantos assaltos a pedestres e por aí afora. Isso, por exemplo, eu vou dar os números de 2023 e 2024. Vale do Taquari. Vale do Taquari, que são as 31 cidades. Né? De roubo ao comércio, de 32 reduziu para 29.
Tá? De roubo a pedestre, de 90 reduziu para 50. Esse foi a maior redução que nós tivemos nos índices. Ó, de roubo em residência, de 23 passou para 19. Roubo de veículos, daí, só para diferenciar, né, quando se fala em furto, não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Quando se fala em roubo, daí existe uma violência, existe ou a pessoa está armada, ela ameaça, então É isso. a pessoa estar presente no roubo, né? O furto é o carro tá ali abandonado, alguém vai lá, pega e não tem ninguém. Via de regra é isso, né? A grosso modo, sim. Então, roubos de veículo de 32 passou para 21, furto de veículos de 174 passou para 152 e os furtos arrombamentos de 686 passou para 462. E os homicídios, que tu me perguntou, esse de 60 nós passamos para 47. Então, assim, ó, esses números, assim, ó, no estado, se for ver, nas outras regiões, são números bem baixos. Né? Nós não temos uma quantidade muito alta assim, em relação ao número bruto. E em Lajeado? Lajeado nós temos aqui, eu tenho em porcentagem. Não trouxe aqui em números brutos. Né? Tá. Não, tem aqui sim. Ó, nós temos aqui, ó, de roubo a estabelecimento comercial, volto a dizer, eu vou dar os números de 2023 e 2024, só em Lajeado. Nós temos de 13, passou para 11, roubo a pedestre de 47, nós passamos para 18, tá? De roubo em residência de 8, nós passamos para 3. Tá? 3 residências. Isso, 3 residências no ano de 2024. Tá? De roubo de veículos de 10, nós passamos para 6. Não, furto de veículo de 74, nós passamos para 65. De furto arrombamento de 212, nós passamos para 139. E de furto a estabelecimento comercial de 58 para 13. Em relação aos homicídios, que daí eles entram os crimes violentos, letais, intencionais, que daí além do homicídio teria as tentativas, ou tudo que for relacionado a doloso contra a vida, de 21 nós passamos para 19. Esses são os números só de Lajeado. É o recorte de Lajeado. E as reduções, vamos pegar, né, Rita, comandante, aqui nós, no Vale do Taquari, reduzir 44%. O maior índice de redução é de roubo a pedestre, 44%. Em Lajeado foi ainda maior, 61,7%. Então, puxa vida, isso é mais da metade, né, de redução em relação ao ano anterior. O roubo a residências é o maior índice em Lajeado, com 62,5%. Então, o que em relação ao Vale foi 17,3%. Então, quer dizer, aí nós temos uma diferença bastante interessante. Talvez no interior as pessoas foquem mais, e aí vai talvez na linha que o senhor comentava, de não ter a câmera de monitoramento, e acredito que as residências que sofrem esses assaltos são aquelas que justamente ficam em áreas mais afastadas, né? Onde não vai ter uma presença tão forte assim, tanto de policiais quanto de câmeras, mas também até daqui a pouco falta vizinhos. É uma residência aqui, outra ali. É nessa linha o porquê que tem essa diferença tão grande em relação a roubo à residência? Repetindo, caiu em ambos os sentidos, tanto no Vale do Taquari quanto em Lajeado, mas no Vale caiu 17% e em Lajeado caiu 62%. Não, isso aí foi bem, esse é o terceiro dos 3 pontos que eu tenho aqui como principais, né? É o setor de inteligência que a gente utiliza. Tá? Justamente, o que é o nosso setor de inteligência, que não só a Brigada tem, mas a Polícia Civil tem, a SUSEP também tem, é o estudo de como funciona a criminalidade naquela região. Né? Ou se acontece um crime, tá, por que ele aconteceu ali, ou se está acontecendo uma quantidade de crimes, por que eles estão acontecendo naquele lugar ou naquele período. Tá? E o que a gente percebe é que não só em roubo à residência, mas em qualquer tipo de crime, é de acordo com
a pessoa. É de acordo com a pessoa, o criminoso que acaba perpetrando. Tá? Explicando melhor. Quando a gente tem alguém e a gente monitora, a pessoa ela tem um histórico grande de roubo à residência ou furto de veículo, que é o comum aqui. E ela está no presídio. Os índices estão baixos. Quando ela sai do presídio, assim, ó, logo esses índices aumentam. Por quê? Porque é aquilo que ela sabia, ela faz aquilo. Ela sabe, ela tem a experiência de furto de veículo. Então, quando ela sai, o ganha-pão dela, né, ilícito, volta a fazer isso. Então, assim, ó, a gente tem... Não é apenas por ser interior, tanto que a gente tem aqui em Lajeado também, é por saber onde que estão ou onde que aqueles criminosos gostam ou se sentem mais confortáveis em atuar. Então, essa integração que a gente tem com os outros órgãos é justamente no sentido de localizar essas pessoas, assim, de identificar e tentar aprender assim, ó, específico. Isso dá um abalo diretamente nos índices. Isso mais do que aquele negócio que se fala, aquele jargão popular de que a ocasião faz o ladrão, isso não existe. Assim, até porque se vocês deixarem um bolo de dinheiro aqui e saírem, a gente já volta, quando vocês voltarem vai estar o mesmo tanto de dinheiro, porque eu não vou pegar. Agora, a pessoa, independente de se ela é criminosa, independente de onde ela está, ela vai cometer aqueles crimes. Ela vai buscar o que faz diferença é como a vítima vai se comporta antes, em que sentido, que é o que estuda a vitimologia. Assim, ó, se eu criminoso estou lá no interior, eu conheço toda aquela região ali, uns 50 quilômetros quadrados, onde é que eu vou optar por assaltar ou por roubar? Eu vou ir na mais fácil. Assim, uma tem grade, tem cachorro e sempre tem gente em casa. A outra lá eu vejo que a pessoa deixa o carro na frente, então se o carro está na frente eu sei que tem gente em casa. Se o carro não está e as luzes estão apagadas, a janela fechada, eu sei que não tem ninguém. Então esse tipo de coisa, ou conversar com o vizinho, assim, sempre um vai sair. Então assim, combina, dá uma olhada porque eu vou sair agora e vice-versa. Então esses cuidados que a gente tem anterior aos delitos são importantes. Porque vão acontecer, sim, se a pessoa estiver determinada, uma hora ou outra vai acabar acontecendo. Mas a gente tem condições de ter atitudes para evitar ao máximo, assim, para tentar evitar. Nessa mesma linha, a colaboração da comunidade em geral também é importante, com denúncias, com suspeitas, e aí avisa a Brigada Militar, por exemplo, isso tem acontecido, isso é comum que aconteça? Sim, é comum. A gente recebe, às vezes, os furtos em residência, a gente fica sabendo para poder atuar mais por denúncias, né? Que daí a gente consegue chegar no local ou já ver pelas câmeras e identificar, e às vezes o proprietário nem está em casa ainda. Então, isso sim, essa informação qualificada, isso nos ajuda. Isso nos ajuda bastante. Qual é a maior demanda de vocês? Vamos dizer assim, para melhorar, porque vocês vão botar nessa régua mais alta, né? Então sempre vai se buscar o zero. A gente sabe que é quase que uma utopia, mas é buscar que não aconteça um crime ou que diminua ainda mais. Eu me lembro que outras vezes os comandantes falavam da necessidade de mais ajuda da comunidade, da denúncia anônima, se passa por isso. Tem também a questão de facções, que a gente sabe que estão presentes aqui em Lajeado e no Vale do Taquari. A questão da drogadição continua sendo forte, os homicídios, muitos deles têm relação com isso também. E quais são os pontos que a Brigada mais coloca essa lupa para tentar ainda melhorar aqui na nossa região? Tá, eu vou começando, além do 190 que a gente tem, para qualquer, que é um telefone para emergências, né? A gente tem um WhatsApp de denúncia, né? Posso passar o número aqui? Então, é o DDD 51 98 62 96 36. Vamos repetir? Final 6.
DDD 51, 986 29 6306. Esse é mais para uma denúncia, não é para urgência. O cara tá com algum problema, ou é também? Não, esse é um WhatsApp de denúncia. Assim, ó, tudo que for virtual, assim, ó, tudo que a brigada tem virtual, e-mail, WhatsApp, é tudo para coisas que não são emergências, que não precisa ser despachado nada na hora. Assim, ó, nós só temos um canal de emergência, que é o 190. Assim, a pessoa pode ligar para mim, por exemplo, para o meu telefone particular, eu vou ligar para o 190 porque tem que partir de lá. A nossa organização, tudo parte do 190. Desse plantão que está ali justamente para isso. Ele está ali, a gente tem uma pessoa 24 horas lá no Copom, aqui em Lajeado, justamente para organizar e fazer esse tipo de coisa. E esse de denúncia seria para qual situação, por exemplo? Só para exemplificar para quem está nos acompanhando. Tudo que não for urgente. Por exemplo, o que pode ser? Pode ser um veículo estacionado. Esse veículo aqui faz 10 dias que está parado aqui e eu acho suspeito. Tira a foto do veículo, tira a foto da placa, assim, já nos ajuda. A gente tem que ter informação. Daí quando a gente chegar lá, a gente já consultou esse veículo, já sabe de quem se trata. Isso aí já aconteceu aqui. Vou dar um exemplo em relacionado a veículos. Tava um veículo parado há meses num local. A gente fez contato com o proprietário era de outro estado, ele tinha vendido esse veículo e pelo que eu entendi, ele deu como perdido, porque a pessoa nunca mais deu retorno, acho que não pagou, e ele nem sabia que o veículo, nem sabia que o veículo estava aqui. E estava ocasionando na sociedade assim um certo, assim, mas é um veículo com película e coisa, e faz tanto tempo que tá parado. Então, assim, qualquer coisa que não seja urgente seria por WhatsApp. Tá certo. Major Rogério Armando Hoffmann Bueno Filho, que está à frente do comando do 22º Batalhão de Polícia Militar aqui em Lajeado. Muito obrigado pela tua presença aqui na sede da Rádio Independente. Parabéns pelo trabalho, em seu nome. Como é que é o nome do nosso amigo aqui? Soldado Lima. Soldado Lima, que também está presente aqui no estúdio da Rádio Independente. Parabéns, né? No nome de vocês aí a toda a corporação. Acho que a gente fica ainda mais tranquilo, mais seguro quando tem esse tipo de trabalho. No Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, em Lajeado, a gente está vendo os índices de criminalidade baixarem. É isso que deixa a tranquilidade aí na população. Então, um grande abraço e contem com a Independente. Hoje, pauta positiva, daqui a algum dia vai ter uma pauta que não vai ser tão boa, mas faz parte, né? São ossos do ofício. O importante é que a gente bata nessa tecla e fale muito sobre segurança e como a comunidade também pode ajudar. Tem um recado de um ouvinte aqui, antes da gente encerrar, o Jussiano Salvini, de Lajeado. Ele disse que gostaria de aproveitar a presença do líder da brigada. Ele é motorista de aplicativo em Lajeado, passa quase que diariamente por blitz da brigada, acha ótimo, porém ele acha um tanto quanto abusivo o uso de lanternas pelos policiais quando coloca nos olhos dos motoristas. Ele diz que ele tem problemas de visão e isso acontece em vários momentos, mas mesmo assim ele parabeniza pelas ações, considera importante, ele só faz essa observação aí. Não, assim, o bom, pena que a gente não teve outras perguntas dessas, assim, porque tem várias coisas relacionadas à técnica que nós utilizamos, que não é só da brigada, mas isso é mundial, assim, que às vezes não é explicado. E as pessoas às vezes acabam não entendendo. Nesse caso específico, assim, a lanterna ela nos auxilia a tirar o foco que a pessoa tem, talvez Imagina assim, tu vai abordar alguém e a pessoa é um criminoso e ela está pensando numa forma de fugir ou de pegar a arma do policial, alguma coisa. A luz em excesso nos olhos, isso tira esse fator surpresa da pessoa. Então, isso é feito em abordagens, é utilizado de noite, claro, mas isso é uma coisa técnica, tá? Assim... Faz parte do protocolo. Isso, né? É uma coisa que a gente até está passando nos próprios cursos de formação dos soldados, é que hoje, assim, só para ter em números, as abordagens em Lajeado, aqui, passou de 59 mil abordagens a pessoas. Em veículos,
foram mais de 51 mil abordagens em 2024. Assim, ó, a brigada aborda com técnica, só que nunca quem foi abordado foi ensinado a ser abordado. Porque assim, ó, o que tu faz quando a brigada para? Isso pode ser na Polícia Rodoviária Federal, na BR, pode ser em qualquer lugar, assim, pode ser talvez até no banco, quando tu para na porta e o vigilante lá vai te abordar. Assim, ó, a gente nunca ensinou, nem no colégio, em lugar nenhum, qual é o comportamento do abordado. Tá? Entre nós, a gente ensina isso, porque é comum a própria polícia abordar a polícia. E normalmente tu tá armado. E a pessoa não quer, assim como qualquer outro cidadão, o policial que está abordando um policial de folga, ele não quer saber se ele é policial ou não. Se ele mandar, levanta as mãos e vai para a parede, não interessa se é policial, se é o juiz, se é o deputado. Isso a pessoa vai ter que... Só que as pessoas não são ensinadas, e daí o fato de não serem ensinadas, elas acham que isso é uma coisa assim muito fora do mundo. Não, isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa que faz parte da segurança. Então, talvez se tu juntasse outras perguntas dessas, assim, eu faço questão de responder, porque é uma forma de explicar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, leva uma lanterna, leva uma luz no rosto e acha ruim, mas se ela entender o porquê daquilo, ela vai ver que aquilo ali é uma coisa positiva. É a mesma coisa usar o cinto, de cara, mas eu não gosto. Sim, mas é técnico usar o cinto enquanto dirige. Por quê? Mas porque evita acidentes, evita custo com o sistema de saúde, evita várias coisas. Então, quando a pessoa fica sabendo o motivo, fica mais fácil. E o ouvinte aqui, o Justiano até diz, entendi, muito obrigado pela resposta. É isso aí, é o meio de campo que a gente procura fazer também, né, entre a comunidade e os órgãos de segurança. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, até mais.